Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma das mulheres mais poderosas do século XVI. Uma figura que, ao mesmo tempo que financiava reis, estava fugindo para salvar a própria pele. Grácia Nazi. E quem vai guiar a gente nessa história é a pessoa que melhor a conheceu, o sobrinho dela, Joseph Nazi. Prepare-se para uma saga de poder, perseguição e uma coragem que parece até inacreditável. Vamos lá! Essa frase do Joseph Nazi já diz tudo, né? Isso aqui não é só uma história de riqueza, de poder, é uma história sobre identidade escondida. Pensa bem, uma família que emprestava dinheiro para reis e imperadores, mas que vivia nas sombras, fugindo de um terror que tomava conta da Europa, a Inquisição. Então a nossa jornada começa em Portugal, lá no comecinho dos anos 1500. Para o mundo de fora, os Nazi eram a família de Lunani, ricos, cristãos, super respeitados. Só que, dentro de casa, a história era outra. Eles arriscavam absolutamente tudo para manter a fé verdadeira deles viva, em segredo. E para a gente entender bem o drama deles, tem um termo que é chave aqui: marrano ou cristão novo. Basicamente, eram judeus forçados a viver uma vida dupla. Imagina a loucura que era. Publicamente, eles iam à missa. Secretamente, escondidos, eles acendiam as velas do Shabá. Cada dia era um equilíbrio perigoso, sabe? Um deslize e o destino era a prisão ou a fogueira. E o que eu acho mais forte aqui é o custo pessoal disso tudo. Imagina só, ter que esconder seu nome de verdade, sua herança. O Joseph deixa isso bem claro. Eles eram forçados a usar nomes cristãos, mas a essência de quem eles eram, as almas deles, isso continuava intacto. Era uma forma silenciosa de rebelião. E a situação só foi piorando. Essa cronologia aqui mostra bem a escalada do perigo. Primeiro, a conversão à força. Depois, violência aberta nas ruas. Um massacre horrível em Lisboa. E aí, para fechar o cerco, a Inquisição é oficializada. Para a família Nazi, o recado era claro. Portugal não era mais seguro. Era hora de fugir. E aí começa uma verdadeira odisseia pela Europa. A família foge para Antuérpia, que na época era um dos centros comerciais mais importantes do mundo. E lá, eles não apenas sobrevivem, eles prosperam, assumem o controle do império bancário Mendes e se tornam os financeiros mais influentes de todo o continente. Só que esse império era liderado por dois irmãos com estilos, bem, totalmente opostos. De um lado, Francisco, o marido da Beatriz. Ele era a discrição em pessoa. Entendia que, para um cristão novo, ostentar era perigoso. Já o irmão dele, Diogo, ele pensava ao contrário. Para ele, o poder era uma armadura e a riqueza tinha que ser exibida como um escudo. E essa história aqui mostra perfeitamente o ponto de vista do Diogo. É sobre outro banqueiro que, para mostrar seu poder ao imperador Carlos V, simplesmente pegou uma nota de dívida do imperador e queimou para acender a lareira. A mensagem era bem clara: a sua dívida comigo é tão insignificante que eu posso usar para acender o meu fogo. Esse era o nível de poder que a casa Mendes tinha. Então, o ponto crucial é este. Eles eram muito mais que banqueiros. Eles usavam essa fortuna imensa para financiar guerras, coroações, controlavam o valiosíssimo comércio de especiarias e, o mais importante de tudo, eles usavam essa rede comercial para criar uma rota de fuga, uma espécie de ferrovia subterrânea para salvar outras famílias da Inquisição. Bom, depois da morte do marido, a Beatriz se torna a matriarca da família. E é na Itália, mais especificamente em Ferrara, que ela passa pela sua maior provação e se transforma de uma banqueira secreta numa líder declarada do seu povo. A chegada dela em Ferrara foi dramática. Ela tinha acabado de escapar de uma prisão em Veneza, uma armadilha planejada pela própria irmã, que queria confiscar a fortuna dela. Mas a Beatriz, com a ajuda do sobrinho Joseph, conseguiu fugir. Essa experiência de traição e perseguição só fortaleceu a determinação dela. Chegando em Ferrara, ela toma uma decisão monumental. Ela percebeu que gerações de marranos estavam crescendo sem conseguir ler os textos sagrados em hebraico. Estavam perdendo a conexão com a própria fé. Então ela decidiu fazer algo a respeito. Uma coisa que ninguém mais ousaria fazer. E o resultado foi a Bíblia de Ferrara. Isso aqui é muito mais que um livro. Foi um resgate cultural. Ao financiar essa tradução, a Beatriz, que já começava a se apresentar como Grácia Nazi, deu a milhares de exilados a chance de redescobrir a própria herança. Um ato de liderança simplesmente revolucionário. A jornada agora nos leva para Istambul, o coração do Império Otomano. Para os judeus perseguidos na Europa, aquele lugar era um refúgio. E para Grácia Nazi foi o palco final da sua transformação.
o lugar onde ela finalmente podia ser quem era, sem medo nenhum. E aqui a gente vê a transformação final. Beatriz de Luna, o nome dado pelos opressores, ficou para trás. Em Istambul, ela se tornou Dona Grácia Nazi. E Nazi, vale lembrar, significa príncipe. Ela não estava mais se escondendo, ela estava reinando. E o povo a reconheceu. Deram a ela um título de reverência, a Jeveret, ou a Senhora. Não era um título de nobreza dado por um rei. Era um título de devoção. Para as comunidades judaicas, ela se tornou uma espécie de rainha não coroada. Em Istambul, ela usou a fortuna de uma forma brilhante. Não só ajudou quem precisava, ela construiu instituições, apoiou a educação, a cultura e conseguiu unir uma comunidade que estava toda espalhada. Ela consolidou o poder dela não pela força, mas por uma filantropia muito generosa e muito estratégica. Agora a história se volta para o Joseph. Sob a tutela da tia, ele também passa por uma grande transformação, deixando para trás o disfarce europeu para se tornar uma figura de poder imenso na corte otomana. Assim como a tia, o Joseph Nazir abraçou a verdadeira identidade. Ele se tornou amigo próximo e conselheiro do príncipe Selim, o herdeiro do trono otomano. Isso deu à família Nazir uma influência política sem precedente, um acesso direto aos corredores do poder imperial. E eles usaram esse poder. Quando o Papa, em Ancona, mandou queimar 25 marranos na fogueira, a Grácia Nazi respondeu. Mas não com espadas, respondeu com economia. Ela organizou um boicote comercial internacional contra o Porto Papal. Pensa na ousadia. Uma mulher judia, no século XVI, desafiando o Papa e quebrando a economia de um dos seus portos. E o mais incrível, funcionou. Nos seus últimos anos, o foco da Grácia se voltou para um sonho final. Não era mais só proteger seu povo no exílio, mas dar a eles um lar. O sultão concedeu a ela o controle da cidade de Tiberíades, na Terra Santa. O plano dela era reconstruir a cidade e transformá-la num refúgio autônomo para judeus da Europa inteira. Embora o projeto nunca tenha sido totalmente realizado, ele representava a ambição final da vida dela, um sonho de retorno. Quando Grácia morreu, Joseph Nassi resumiu a relação deles com estas palavras. Ela não foi apenas tia ou mentora, ela foi o guia espiritual dele, a sinagoga. E ele, por sua vez, foi o instrumento do poder e do legado dela, o templo dela. A vida dele estava completamente entrelaçada. E assim termina a saga de Gracinassi, a mulher que nasceu disfarçada e morreu como uma rainha. A vida dela deixa no ar esta pergunta: qual é o verdadeiro preço da liberdade? Para ela, o preço foi uma vida inteira de exílio, perigo e uma luta sem descanso. Um preço altíssimo, mas que ela pagou para que outros pudessem um dia viver abertamente e sem medo.